Vamos saudar todos com a paz do Senhor. Amém. E vos convido a abrir a Bíblia comigo no livro de Neemias. Neemias, capítulo de número 2, verso de número 17. Neemias, capítulo 2, verso de número 17. Enquanto os irmãos acham, capítulo 2, verso de número 17, que vai nos dizer assim: Então lhes disse: Bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e as suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio. Amém? Podeis assentar especial. Meus irmãos, amanhã pela manhã temos anúncios diante de um texto da Bíblia Sagrada, na onde Deus
língua, eu lanço fora. Então perdoe-me a sinceridade. O homem sofre por causa do orgulho e da soberba, porque se nós, assim como a nação de Israel, neste episódio, entender que com a ajuda de Deus nós podemos dar a volta por cima. Deus tem uma nova história para a tua vida, para o teu casamento, para a tua vida profissional, para o teu ministério, para a tua chamada. O convite está estendido. Agora eu preciso dizer que não é fácil, porque o muro que eles iriam construir era 4 a 5 metros de comprimento. 4 a 5 quilômetros de comprimento, era 12 metros de altura, 8 metros e meio de largura. Além de tudo isso, havia ainda 34 torres para eles fazer e 12 portas para fazer. Então o convite é sincero, não vai ser fácil. O problema é que a gente aceita convite quando é um convite fácil, que vai nos beneficiar. Quer ver um exemplo disso? É só você falar: quem quer dinheiro? Aí um monte de gente diz: eu quero. Aí quando tu diz: então vamos trabalhar, eu tenho serviço para você. Aí já ninguém mais quer. Por quê? Porque lamentavelmente a gente quer as coisas de mão beijada. A gente aceita convite quando nós vai ser beneficiado, quando a gente vai estar por cima, sabe? Mas agora, quando o convite é para uma mudança de vida, mas para mudar de vida precisa de haver, eu coloquei aqui no mínimo algumas dificuldades encontradas por Neemias. Eu taxei aqui a primeira dificuldade encontrada por Neemias, era a dificuldade sanguínea, porque os samaritanos estavam em cima da terra lá, e por ser samaritanos, os judeus tinham dificuldade de se relacionar com eles. Aí foi aonde levanta Sanbalate, Gerson e Tobias, irmãos, mas com mentalidades diferentes. E aí começaram a dificultar. Parece alguma realidade do nosso dia, em que Deus começa a abençoar um irmão, parece que o outro já fica meio enciumado. Poxa, o irmão Zé Quintino chegou agora, já está sentando ali no púlpito. O que é isso? Eu estou aqui desde a época de Noé e não tenho esse privilégio. Para com isso, irmão. Para com esse negócio. Precisamos de entender que a obra é de Deus. E Deus usa quem Ele quer. O convite está estendido. Neemias estende o convite para todos. Neemias chega e diz: olha, até quando nós vamos ficar nessa miséria? Vem, vamos mudar a nossa sorte, vamos tirar de nós essa vergonha. Porém poucos atenderam o convite de Neemias. É assim hoje em dia. É assim hoje em dia. E Jesus já deixou isso claro, a seara é grande. O problema não é trabalho. O problema é quem quer trabalhar, porque trabalho tem bastante. E aí nós vemos que Deus usa quem Ele quer. E olha que interessante, independente do que tinha sobrado em Jerusalém. Isso aqui é interessante, irmão, porque Neemias chega em Jerusalém, ele anda uma semana. Se vocês lerem o texto, vocês vão ver, Neemias anda uma semana em Jerusalém. E aí ele chora
derrubou mesmo. Ele disse: olha, até essas portas foram derrubadas e queimadas. Neemias estava dizendo: não sobrou nada. Só que o convite é: independente do que nós temos, vamos mudar a nossa sorte, porque Deus não porque Deus não depende do que você tem, Ele não depende, Ele quer saber se você quer mudar de vida, se você quer mudar a tua história, o teu ministério, o teu chamado. Tu quer ver uma mudança? Não importa, irmão, mas eu não tenho nada para entrar em contrapartida com Deus. E quem disse que Deus está precisando da tua ajuda? Deus quer saber se tu quer ser um instrumento, aleluia, para mudar a sua história. É só isso que Ele quer. É a gente que fica dificultando, fala: Senhor, não sobrou nada. Lembra daquele vaso na mão do oleiro que quebrou e ficou só o caco? Não tinha sobrado praticamente nada daquela obra maravilhosa, mas foi o suficiente. O que sobrou foi o suficiente. Lembra da mulher que disse: eu não tenho nada, dá-me um pouquinho. Independente do que sobrou do teu ministério, esses anos todos de luta, de sofrimento, independente do que sobrou do teu casamento que chegou até aqui, independente da tua situação, o convite ainda está estendido. Quer? Vinde, o convite é claro: vinde, vinde, independente do que sobrou, vinde, venha, venha, venha. Neemias está dizendo: olha, independente do que restou para nós, venha, vamos mudar a nossa sorte. Aleluia, aleluia. Agora, irmão, olha que interessante, eu não vou me estender muito. Olha que interessante, Deus usa quem Ele quer, independente do que sobrou. E agora olha que interessante, Deus, Ele muda a situação. Olha a situação que estava a nação de Israel. Neemias diz assim: para que nós não falhemos, no verso 17 vai dizer no final assim, para que nós não estejamos mais em opróbrio. Opróbrio é vergonha, opróbrio é miséria. A nação de Israel estava em miséria. A nação de Israel estava em pobreza, em vergonha. Só que, quando nós lemos a história de Neemias, em 52 dias, 52 dias, Deus usou Neemias, e aqueles que atenderam o convite dele e mudaram a história de Israel, a sorte de Israel, a situação de Israel foi mudada porque eles atenderam o convite. Aleluia. Então Deus, Ele muda a situação. Então deixa eu contar para você uma coisa. Você sabia que eu já passei a noite inteira no frio bravo do Paraná, na beira de um rio, se drogando? Poucas pessoas acreditam nisso. Quem olhava a minha história, o rumo que ela estava tomando, a minha tia mesmo, chegou a dizer para minha mãe que eu seria mais um lixo na sociedade. Por quê? Porque ela havia perdido 2 filhos para as drogas. Um com 16 e um com 27. E o rumo que eu estava tomando era o mesmo. Ela disse: não vai virar em nada. Só que quem atende o convite, estou falando de convite. Neemias fez o convite, ele disse: vinde e vamos mudar a nossa história. Eu atendi o convite quando Deus me chamou, e Ele mudou
tiver vida, eu quero servir a Deus. E deixa eu contar um negócio com vocês. Quinta-feira aqui no ciclo de oração, eu fiz um voto ao Senhor. E hoje Deus já me deu luz de que Ele vai me dar graça. Hoje eu já senti o cheirinho, aleluia, dessa vitória. Eu vou contar aqui, eu creio. Eu vou contar e os irmãos vão lembrar. E os irmãos vão dizer bem que o irmão Geraldo falou: irmão, vale a pena servir a esse Deus. Vale a pena atender o convite dele. Eu não sei qual tem sido o convite dele para a tua vida. Talvez fosse um convite para se ingressar no ministério. Talvez foi um convite para servir mais. Eu não sei qual é a área que ele te convidou, mas deixa eu te dizer uma coisa: independente da tua situação, ele pode mudar a sua história, porque ele mudou a história de Israel, mudou a história de tantos homens na Bíblia, mudou a minha história, e a Bíblia vai nos dizer que nele não há sombra de variação. E o escritor aos Hebreus, ele vai dizer assim: ele é o mesmo, ontem, hoje, e ele é eternamente. Deus não mudou, ele ainda transforma a história. Agora basta nós atender o seu chamado. Vou fazer uma pergunta mais ousadamente. Eu quero que tu seja pressionado pela palavra. Preste atenção nessa pergunta: vai continuar do mesmo jeito? Ou vai aceitar o convite para uma mudança? Porque o convite está estendido, o ano não acabou, mas tu vai terminar o ano do mesmo jeito? Ou vai se posicionar e atender o convite que ele está te estendendo nessa noite? Vinde, vamos mudar a nossa história. Vinde, vamos mudar a nossa história. Ele tem poder para isso. E nós estamos orando para isso, para Deus mudar a história de muitas pessoas nessa igreja. Eu já orei e estou orando, irmão. Deus vai mudar o financeiro de muitos crentes aqui nessa congregação. Mas a minha única preocupação é se ele vai entender que foi Deus e vai estar na casa de Deus reconhecendo que é Ele, ou vai negligenciar. Mas independente da decisão que os irmãos tomaram, eu estou aqui de joelho pedindo: Senhor, mostra que Tu é quem dá e Tu é quem tira. Dá para quem está precisando, Senhor. E Deus vai visitar muito celeiro. Eu creio. O convite está aí, irmão. Se fosse para mim pôr um tema nessa mensagem, o tema é: o convite está de pé. Vinde. Se fosse para me dar um tema para essa mensagem, o tema seria: o convite está de pé. Vinde. Agora a decisão é tua.